Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, por esse dia de trabalho e por esse momento tão especial em nossas vidas, que nós possamos falar algumas frases do Evangelho de Jesus para transmitir aos corações que estão ainda aflitos. Ainda tem muitos irmãos que estão com depressão, por falta o ânimo, a coragem, a fé, a esperança, para lutarmos sempre em frente, andarmos sempre para frente, sempre com alegria no coração, porque está tão difícil nesses tempos de tanta tribulação, mas nós temos um dever cristão de ser bondoso, ser amável com as pessoas, porque esse foi o exemplo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve conosco na terra, sempre trazendo essa benevolência para com todos, essa indulgência para com as imperfeições das pessoas, da humanidade. Sempre estava pronto para ajudar, para proteger, para consolar a todos, a humanidade. Porque Jesus, ele não teve rótulo religioso, ele teve a lei verdadeira, pura essência do amor para com toda a humanidade. Ele não foi pedir quem nós éramos em profissões, o rótulo religioso. Ele queria que nós fosse humilde, simples e amássemos uns aos outros. Esse é o verdadeiro dilema, o verdadeiro projeto de nosso Senhor Jesus Cristo conosco na terra. Vamos orar a prece que Jesus nos ensinou, que a maior prece na face da terra é o Pai Nosso, que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos na época. A primeira oração que ele ensinou e ficou pela eternidade conosco, que é uma verdadeira aliança dos seres humanos na terra para com Deus nos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigado, Jesus. Eu gostaria de quem gostasse desse Evangelho, que compartilhasse com os parentes, com os amigos, vizinhos. Sempre estou passando o nosso estudo aqui da casa, nosso Evangelho, na unidade doutrinária Amanhecer de uma Nova Era. Entra nessa página, no celular, e fica com a página, nossa página, que tem várias palestras, pode depois escutar qualquer hora do dia ou da noite, né? Fica gravado essas palestras, é só botar no celular o nome da nosso grupo aqui, aqui da nossa unidade doutrinária, né? Amanhecer de uma Nova Era. Hoje eu vou falar um pouquinho da mediunidade, porque a mediunidade existe desde que existiu o homem na Terra, desde que existiu o livre-arbítrio. Nós temos esse intercâmbio com o mundo espiritual, desde Adão e Eva, desde os primeiros homens da Terra, todos tinham acesso às comunicações com os espíritos, todos os profetas eram médios, porque não tinha essa palavra médium nas escrituras, mas os profetas eram médios porque eles profetizavam, por isso que era profeta. E ninguém profetiza se não tem uma mediunidade, gente. Ninguém vai profetizar um futuro se não tiver um apoio espiritual, vai trazer as inspirações. Tudo nós recebemos inspiração dos espíritos. Os próprios escritores, todos recebem essas inspirações. Então nós vamos falar um pouquinho da mediunidade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 22 e 23. Oração e a mediunidade.
Vamos ver, muito bonita essas passagens aqui, não é? Muito límpida, muito esclarecedora, como uma fonte de água cristalina que brota, que sai da nossa mente, sempre em busca de um amanhã melhor. Não pode existir mediunidade sem oração, que ativa o campo magnético para a livre passagem do diálogo com os espíritos. Oração é, pois, uma força de Deus que pode ser gerada na intimidade do homem pelo exercício da caridade, aquela filha do amor. A caridade é tão importante porque quem faz a caridade, ele sempre está ligado com os bons espíritos. Porque a proposta da espiritual maior é fora da caridade não existe salvação. Fora das igrejas existe salvação, fora das doutrinas existe salvação, mas fora da caridade não existe salvação. Porque a caridade eu sei que ajudar o próximo. Tanto perdoar tanto pedir o perdão como perdoar também. Não é? Essa é a proposta verdadeira do verdadeiro cristão na Terra. É preciso saber que a mediunidade nada tem a ver com a moral. Para o seu exercício de comunicação com os espíritos e com os homens, é bom compreender que a moral marca rumo sublimado do intercâmbio. Assim, o médio de alta conduta se faz instrumento com os espíritos necessário se tenha simpatia com os bons espíritos. É evidente, a mediunidade, toda a humanidade são médios, toda a humanidade. Mas mediunidade, cada um tem um grau mediúnico. Um está dormitando, ainda vai acordar ainda talvez muito tempo agora, ainda vai levar muito tempo. Outro já está com a mediunidade bem aflorada, trabalhando. Mas sempre existe o médio, o homem. Porque para ser um bom médio tem que ser um bom homem. Tem que ser um homem de bem, que ajuda, né, que socorre, que tem amor no coração. Esses são os bons médios. Diz que é muito pouco na Terra, ainda tem muito pouco na Terra bons médios. Muito pouco. Porque receber os espíritos não é difícil. Não é difícil. Porque é uma pessoa que tem vício e recebe os espíritos também. Porque ele tem um canal mediúnico também, ele pode receber, mas os espíritos mais ou menos da mesma quilate, do mesmo quilate daquele que está recebendo. Se é uma pessoa que tem vários vícios, você vai receber o espírito de quem? Os espíritos têm vício também. Por que nós vamos partir da Terra? Nós partimos também com os vícios, vamos levar juntos. Todas as nossas imperfeições, vai conosco. E todas as virtudes também. Então, para ter uma mediunidade bem esclarecedora, né, com grande responsabilidade, não tem outro método mais fácil, que são as boas obras e a oração, gente. Porque quando nós oramos com muita fé, a nosso benefício, a benefício de todos os seres humanos da Terra e das nossas pessoas que nós amamos também, nós criamos uma aura espiritual muito brilhante em torno de nós, quando nós temos em prece. E é por esse meio que os bons espíritos vêm até nós. Porque assim, diz nas Escrituras que os profetas, grandes médios, né, como todos os profetas eram, né, e tinha essa grande mediunidade, eles, além que usavam muito a prece e o amor ao próximo, porque diz assim as Escrituras, o profeta está sujeito aos espíritos dos profetas. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Veja que essa ligação, olha o grau evolutivo dos dois lados. O espírito do profeta está sujeito ao homem profeta da terra, que eram os profetas. Então eles tinham esse intercâmbio com grandes espíritos. E grande novidade sempre veio do mundo espiritual. Todas as boas novas que veio à terra veio do mundo espiritual.
O nascimento de Jesus, que o anjo Gabriel trouxe para Maria Santíssima, trouxe para Zacarias dentro do templo. Milhares de espíritos falaram com os pastoreiros que pastoreavam suas ovelhas à alta hora da madrugada. Eles viram um cortejo de espíritos celestiais descendo no nascimento de Jesus em Belém. Aqueles homens simples ouviram os hinos de louvor que os espíritos cantavam, uma multidão inumerável, e viam os espíritos. Isso é mediunidade de vidência e audiência, porque eles viam porque tinham audiência, a mediunidade da vidência, e ouviam porque tinha mediunidade da audiência. Então eles ouviam, né? É mediunidade. Isso tem milhares e milhares de relatos no Velho Testamento, no Novo Testamento. Agora na doutrina espírita, então, é uma falange de espíritos que trabalham no intercâmbio conosco aqui na Terra. Mas sempre temos que pensar, para nós receber um bom espírito, nós temos que fazer jus dentro da nossa capacidade moral e intelectual. Senão não tem como se atingir e esses espíritos mais elevados. Essa é a dificuldade que nós temos, não é? A doutrina espírita estimula os médiuns nas mudanças dos seus comportamentos, procurando mostrar o Evangelho como ponto alto de exemplo, que deve ser seguidos para ouvir altos conselhos dos planos superiores, porque nem os medianeiros, que às vezes desconhecem a moral cristã, têm facilidade nas suas comunicações, porque a moral determina a qualidade dos intercâmbios. A qualidade do homem. O homem tem que ser bom, honesto, caridoso, né? Cumprimenta os seus deveres com os ensinamentos que os evangelhos nos traz. E o evangelho só traz as boas novas, para nós ser mais dócil para com os irmãos, ser mais compreensivo, ser mais tolerante. Sabemos que nós não somos nada mais um do que o outro. Todos nós temos um corpo físico, nós temos sujeitos às decadências morais e materiais. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos um corpo físico muito precário, que uma hora para outra muda nossas vidas, tanto para melhor como às vezes não tão melhor. E nós temos sujeitos, mas todos, o rico, o pobre, o intelectual, o ignorante, todos temos sujeito, muito sofrimento, porque nós não sabemos o amanhã, o que é que nós temos que passar ainda mais nessa transição, que a tribulação está muito grande em todo o planeta Terra, e nós estamos no meio, interagindo nesse momento com essa humanidade do momento, porque nós tínhamos que estarmos aqui, no lugar certo, com as pessoas certas, no país certo. Então tudo está certo, porque está tudo no desígnio de Deus, e nada acontece sem a permissão dele. Vamos lá, o Espiritismo tem uma missão de estimular a vida reta, sempre a vida reta, para os médiuns espírita, para que esses tenham comunicações de mensageiro de luz, que enviam mensagem para a educação e a instrução das criaturas. Sempre estamos nós instruindo aqui na Terra. Para tanto, deve saber orar. Temos que saber orar. Buscando a prece, né? Buscando a prece, a assistência dos benfeitores da vida maior, pela afinidade da moral, sadia, na pureza dos sentimentos. O que mais falta hoje nos seres humanos na Terra, os espíritos nos alertam e nos ensinam, que a maior falta do ser humano na Terra é a prece, porque nós oramos muito pouco. Ainda quando oramos não sabemos nem orar direito. Oramos com os olhos abertos, com voz alta, desconcentrado, porque ninguém ora, pode concentrar em Deus, nos anjos, sem estar
certo daquilo que está fazendo, com olhos fechados, né? Esquecer das coisas ruins do momento, pensar nas coisas boas, positivas, e ficar, porque a prece é uma comunicação com Deus, é uma telepatia com os espíritos superiores. Como nós amanhã nós podemos falar aqui na Terra um com o outro, num país ou outro, nós podemos falar pelo pensamento, pela telepatia, não podemos falar com os espíritos pelo pensamento, mas é pelo pensamento que eles vêm até nós, pela telepatia, e nós vamos até eles também pelo pensamento. O pensamento não tem distância, percorre mais rápido que a luz, e a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo, e o pensamento é muito mais rápido do que a luz. E se você se concentrasse 1 minuto em Deus, nas moradas celestiais, onde o nosso pensamento ia chegar? Trilhões de quilômetros de distância, só o pensamento. Palavra não, só fica no meio que vivemos. E o olho da matéria também. Nós não enxergamos nada quase longe de nós, porque tem muitas barreiras, né, que não vai impedir, né? Então, nós temos a prece. O maior valor do ser humano que ele vai ter na Terra vai ser pela prece. E ele pode orar em qualquer lugar, em qualquer hora, onde estiver. Ele pode se conectar com o Pai Celestial e pedir para Deus aquilo que nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos. Mas nós temos que ter humildade e simplicidade para pedir para o nosso Criador. Porque nós somos muito inferior, nós temos que pedir essa ajuda do mundo maior. O próprio Jesus pedia, gente. Ele se afastava e ia orar. Porque o maior médium que desceu à Terra foi Jesus Cristo. Porque ele era um médium de Deus. Ele falava com Deus, único, que veio à Terra. Então ele era um médium de Deus. Nós somos médios dos Espíritos. Nós se comunicamos com os Espíritos. Jesus se comunicava com toda essa categoria dos Espíritos, mas se comunicava com Deus. Esse era o maior médium que desceu à Terra. O maior amor que desceu à Terra. O Espírito que mais trabalhou pela humanidade, sem interesse nenhum. Então nós temos o exemplo do Cristo. Os bons médios devem conservar essa conduta e crescer nesse ambiente, porque está na tarefa deles divulgar a doutrina espírita, como consolador e instrutor da humanidade. São eles os novos discípulos de Jesus, para a difusão das verdades, que são as leis naturais, capazes de estimular o amor para as criaturas, e que todos bebam água pura da vida imortal. Porque quem conhece a doutrina dos Espíritos, que é o segmento, a continuidade de nosso Senhor Jesus Cristo, do cristianismo. A doutrina espírita não é uma religião, é uma doutrina. Porque nós estudamos a doutrina do Cristo, que é o cristianismo. O espiritismo é a continuidade do cristianismo. Os espíritos superiores não vieram trazer uma religião para nós. Para quê? Já não tem uma. A nossa religião é da religião cristã, é a religião de Jesus. Os espíritos vieram nos ensinar como que deveríamos comportarmos diante dessa conduta moral e espiritual na Terra. Esse é os ensinamentos dos espíritos superiores. Ele não vai trazer nenhuma vírgula fora, nenhum ponto da doutrina de Jesus. Porque o próprio Allan Kardec falou que nós espíritos ia ser a continuação do cristianismo, que ele não ia criar uma religião, que a religião já tem. Nós estudamos essa religião para um dia nós praticarmos, que vai demorar um pouco, bastante ainda, muito ainda tempo para nós observarmos as leis de Deus, que as leis da natureza, são as leis de Deus. A lei de Deus é o decálogo, são os 10 mandamentos, são a lei do amor e da caridade. 3 revelações na face da terra que nós temos que cumprir, porque os mandamentos são regras que nós não podemos fugir. Se é 10 leis, nós temos que praticar as 10 leis. Quanto tempo vai? Não temos praticado nenhum ainda. Violamos todas ainda no dia de hoje, vamos violar por muito tempo, porque nós somos muito pequenos na nossa evolução espiritual. Nós não aprendemos ainda nem a amarmos a nós mesmos. Imagina amar o próximo.
Se nós for amar o próximo como nós amamos a nós envenenamos o próximo. Porque se nós amar o próximo como nós estamos se amando, se nós estamos cheios de veneno dentro de nós, cheios de arrogância, de egoísmo, de fanatismo, nós vamos contaminar o próximo. Porque nós temos que amar o próximo quando nós aprendermos a nós amarmos a nós mesmos. Sempre eu digo assim, amar o próximo é muito difícil, porque nós também estamos cheios de imperfeições. Amar o próximo como nós mesmos está difícil. Mas amar o próximo como Jesus nos amou e nos ama, aí é diferente. Aí é outro nível. É outra sintonia. Se nós amar o próximo como Jesus nós amou e nós ama e nós amará sempre, daí sim nós estamos no caminho reto, em busca do reino de Deus. Procura treinamento sempre com a oração. Treinar todos os dias, ligar para Deus pelo nosso pensamento, e com ela sentirás a presença do céu no centro da própria vida, para iniciar o autoaprimoramento, acendendo luzes nos valores que por vezes dormem. Porque na verdade nós estamos dormindo que nem Lázaro. Lázaro estava lá dormindo. Tudo pensava que estava morto. Lázaro morreu, Lázaro está morto. Jesus falou, não, ele não morreu, ele dorme. Estava dormindo mesmo. Porque não tinha se acordado ainda para as coisas de Deus. Estava dormindo. Jesus chama ele lá onde ele estava, na sepultura, que naquele tempo não era enterrado, eles faziam tipo umas grutas, né? Saia, Lázaro. Saia. Agora você vai trabalhar pelo teu próximo. Agora você está nascendo para Deus, porque agora você vai ajudar teu próximo. E vai ser bom, vai praticar o amor e a caridade, agora você vai nascer. O Lázaro estava dormindo mesmo, Jesus foi acordar ele, simplesmente assim, porque não tinha morrido. Porque o laço fluídico não tinha desligado do corpo de Lázaro. Porque se o cordão fluídico tivesse desligado, Jesus não ia ressuscitar ele. Porque daí é impossível, está fora da lei da natureza. Porque todos nós temos um cordão fluídico entre o corpo fluídico e o corpo físico. A hora que esse cordão se desligar do corpo fluídico, não só na outra encarnação, só quando nascer de novo. Que nessa não volta mais. Porque a filha da viúva de Naim, de Jairo, filho de Jairo, eles não estavam mortos, eles estavam dormindo também. Está em estado de letargia. Que naquele tempo os médicos mesmo não tinha médico, eles achavam que estava morto, mas não estava dormindo também nesse estado. Jesus vinha e acordava. Levanta, Talita. Talita levantava e saia andando. Ah, Jesus ressuscitou. Sim, ressuscitou porque estava dormindo. Então isso é muito importante nós sabemos. E nós estamos dormindo até hoje, gente. Nós nos acordamos ainda para verdadeiro amor nos nossos corações. Ainda não sabemos ainda, né, ter um comportamento verdadeiro de cristão. Nós somos muito estável, né? Uma hora temos bom, outra hora já não temos tão bom como deveria ser. Nós temos muito altos e baixos nas nossas vidas. Essa é a dificuldade. Ore e vigie constantemente, né? Constantemente, apurando todos os seus raciocínios, escolhendo os caminhos a seguir e purificando os pensamentos na sua fonte geradora, para que a caridade seja ativa no mundo eterno. Então nós temos que orar e vigiar sempre. A mediunidade é instrumento que pode engrandecer a alma, mas pode envolver nas trevas, depende do que nós estamos fazendo, conforme o seu uso. Se usar a mediunidade só para fazer as coisas ruins, fazer mal para os outros, né? Desmanchar o casamento dos outros, dizer que o outro vai enriquecer, isso aí nós estamos sendo os falsos profetas. Como os espíritos bons e de luz vêm ter nós? De que jeito? Se nós temos tudo contrário, temos agindo dentro das trevas, a luz vai penetrar até nós, mas nós temos que também se preparar, acender a nossa lâmpada, para clarear, para destruir as trevas. Enquanto não fizermos isso, vai ser difícil de nós ter uma comunicação com os espíritos superiores.
Para tanto, enviou Deus sobre os cuidados de Jesus. Allan Kardec, codificando as instruções dos Espíritos puros para a segurança da mediunidade como instrumento da luz, fazendo reviver o cristianismo na face da terra. Reviver, continuar, avançar, crescer, evoluir dentro da doutrina cristã. Não tem outra doutrina na face da terra. Não tem. É a doutrina de Jesus Cristo, porque Ele é amor. A prova de que Jesus não desampara o seu rebanho enviou o Consolador prometido, que o apóstolo João assinala no seu Evangelho, que é a doutrina espírita, muito bem entendida e codificada por Kardec. Se a ela você se apegar, estudando-a todos os dias e colocando em evidência, de modo com eles conviver seus altos conceitos, como sendo seus deveres que edificam e salvam. Porque não tem, quanto nós não melhorarmos, não ajudarmos o próximo, coração para coração, nós não temos condições de subir, de passar outras vibrações mais evoluídas. Nós vamos ficar aqui no terra a terra, até aprender a amar uns aos outros, gente. Nós não vamos sair daqui, não. Nós vamos ficar na terra por muito tempo, até nós ajudar a formar essa nova Jerusalém, que é um trabalho nosso, mas só com um trabalho de amor no coração, né? Vamos lá. Não se esqueça de orar, edificando o valor do coração, o valor da oração também, educando o seu sentimento, objetivando envolver-se cada vez mais na moral cristã, que é a que dá rumo aos dons, comunicando-se com os bons espíritos, com os espíritos superiores, porque esse é o desejo mesmo que Jesus tem, que nós cresçamos, que nós fizemos brilhar a nossa luz, que está apagadinha dentro de muita de nós. Jesus não falava, chegava a olhar aquele desânimo dentro das pessoas, sabe? Aquelas aflições que nós carregamos, né? Ele falava assim, você está deixando apagar a tua luz, que Deus deixou dentro de ti. Jesus, quando criou o Espírito, criou uma luz dentro, com essa alma, que Ele vai fazer brilhar no decorrer do tempo. E nós deixamos o nosso desânimo, né? A nossa, muitas vezes, intolerância, deixamos apagar essa luz. Jesus ficava muito preocupado. Faça brilhar a vossa luz, Jesus dizia. Você tem uma luz fantástica, indescritível dentro de ti, de todos os seres humanos. Só que nós ficamos tão iludidos com as coisas da terra, as ilusões, que esquecemos, e essa luz vai se apagando. Temos que voltar para Deus. Mas como voltar para Deus se nós não fizemos nenhuma oração? Hoje é um tempo que se ora muito pouco. E quando ainda queremos oração, vamos atrás de outro para fazer oração por nós. Não dá, nós temos que fazer nós mesmos. Porque o verdadeiro valor nosso é nós que temos que fazer. É nós que temos que buscá-lo. É nós que temos que desenvolvê-lo dentro dos nossos corações. O amor, a piedade, a misericórdia. Isso é um dever cristão. Daí nós temos sempre ligado com o nosso anjo da guarda e ligado com o nosso Criador. Que a paz então esteja conosco. Não vamos esquecer da oração, gente. Na hora de dormir, na hora de levantar, em qualquer lugar que nós estivermos. A oração sempre nós temos ligado com a força maior do universo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Do fundo do nosso coração, todos somos irmãos. Não tem como mais nós fugirmos desse preceito de Jesus Cristo. Todos somos irmãos. Nós temos uma família só, tanto na Terra, como na eletricidade, como no universo, como nos planetas superiores. Todos somos irmãos, porque todos somos filhos do Pai Celestial.
Quando estão preocupados com as nasas que estão descendo, porque vem de outro, não sei quem que é, são filhos de Deus. Talvez muito mais evoluídos do que nós. E por que ter medo dos nossos? Eles também são nossos irmãos. Ou eles têm outro Deus que criaram eles? Claro que não. Então não vamos ter medo, gente. Vamos ter alegria no coração, que a morte não existe. Apenas é um corpo físico. E continuamos a nossa caminhada, em busca da perfeição maior, que todos nós vamos atingir um dia, cumprindo as leis do progresso, da evolução, que é a lei de Deus. Muita paz, muita luz em cada coração, que eu nem tenho como agradecer, não tenho condições, talvez, espiritual, para agradecer pela bondade de vocês assistir essas palavras que tão grande bem faz para nossos corações. Vamos ser melhor cada dia. Que Deus dê essa luz para todos nós. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e que Jesus sempre esteja presente em todas as famílias da terra. Muito obrigado, Senhor.